Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan, sou mestrando em odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFMG. Iremos abordar nessa aula sobre as lesões não acidentais, do conceito até prevenção, um tema importante e super necessário. Essas lesões são originadas dos maus tratos infantis, também conhecido como abuso infantil, ou então denominados como violências infantis pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os maus-tratos infantis incluem abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência, exploração ou qualquer outro tipo que resulte em dano real ou potencial à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento ou dignidade dos indivíduos menores de 18 anos. Embora exista essa classificação nítida, geralmente ocorre em conjunto. O abuso sexual consiste em todo ato ou jogo sexual, seja de relação heterossexual ou homossexual, imposta por violência física, ameaças ou indução de sua vontade. O abuso físico é definido como danos físicos reais ou potenciais praticados pelos pais, cuidadores ou pessoas em posição de poder, confiança ou responsabilidade. A punição física, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, fere os direitos da criança e do adolescente. O abuso emocional é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes ou com o intuito de atender às necessidades psíquicas dos adultos. A negligência pode ser intencional ou não intencional. A não intencional se refere à falta de conhecimento, de recursos financeiros ou de acesso ao serviço de saúde, mas ambas devem ser notificadas, seja por omissão, rejeição, indiferença, seja por condições socioeconômicas e culturais, deixando principalmente de prover as necessidades básicas a crianças e aos adolescentes. Abordando um pouco sobre a epidemiologia do estudo, o abuso infantil é considerado um problema de saúde pública. Nota-se, nesse gráfico, que as estimativas globais, regionais e nacionais de homicídios por violência a criança de 0 a 17 anos são elevadas. A taxa global de 1,7 por 100 mil habitantes. Observa-se que as taxas para meninos foram mais elevadas do que para meninas. E durante a pandemia, será que aumentou? No estudo de Ingram, em 2020, observou que as notificações reduziram. Possivelmente, houve um aumento invisível de abuso e negligência, uma vez que as atividades escolares foram paralisadas e um houve aumento de desempregos ou atividades trabalhistas no modo remoto. Entretanto, tem sido observado na literatura uma alta frequência de subnotificações, como, por exemplo, mostrado nesse mapa, as 3 regiões brasileiras apresentam um percentual altíssimo de subnotificações. Neste estudo, Silva, Oliveira e colaboradores avaliaram as notificações de abuso físico infantil por profissionais de saúde da atenção primária de Belo Horizonte. Destacaram que há uma alta frequência de subnotificações. Dentre os profissionais de saúde, os pediatras relataram mais casos, enquanto os dentistas foram os que menos notificaram. Embora os dentistas poderiam identificar mais, visto que a maioria das lesões ocorrem em região de cabeça e pescoço. E mais além, quase 70% dos dentistas não sabiam os meios oficiais para notificação. Além da falta de conhecimento, o medo de retaliação, proximidade com a família, preocupação com a confidencialidade, possibilidade de consequências para crianças e implicações legais foram contrastadas como possíveis barreiras de notificação. E quais fatores de risco estariam associados a maus-tratos infantis? Para melhor entendimento, a literatura separa em 3 categorias: características relacionadas à criança, família e à comunidade. Mas lembrando que toda e qualquer criança e adolescente está em situação de risco.
Quanto às características relacionadas às crianças, as meninas sofrem mais abuso sexual que os meninos. As crianças ou adolescentes com necessidades especiais ou que choram intermitente ou que se identifica ao grupo LGBTQIA+, sofrem qualquer tipo de abuso infantil e com mais frequência do que as demais crianças. As crianças tendem a sofrer mais negligência, enquanto os adolescentes sofrem mais abuso sexual e emocional. Quanto às características relacionadas aos cuidadores e às relações familiares, nota-se que o uso de drogas e consumo de álcool, gravidez precoce ou não planejada, desemprego ou dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento amoroso, histórico de abuso na infância, violência familiar, separação ou divórcio e atividades criminosas. Quanto às características relacionadas à comunidade, tem sido observado associado à disponibilidade de álcool e drogas, desigualdade de gênero e raça, desigualdades socioeconômicas e normas sociais e culturais de aceitação, como, por exemplo, a punição física que eu falei anteriormente. Ou seja, nota-se que a causa de abuso infantil é multifatorial. E como identificar? Possíveis vítimas podem ser identificadas durante a anamnese ou no exame físico e bucal. O diagnóstico começa na recepção. A equipe deve ser treinada para a análise. A história da lesão deve ser ouvida, tanto pela boca da criança como pelos responsáveis, separadamente ou em momentos distintos, e depois confrontá-las às histórias para identificar possíveis mentiras. Além disso, os profissionais de saúde devem estar atentos a sinais físicos e comportamentais. Os sinais comportamentais podem ser vistos na criança ou na interação dos pais durante a consulta. Sendo assim, o conjunto de informações embasa a suspeita ou a confirmação e dá um norte para a notificação. As lesões mais comuns de abuso sexual na região intraoral são eritemas no palato mole, papiloma escamoso, característica do HPV e infecções advindas, por exemplo, de gonorreia. Quanto aos sinais comportamentais, nota-se comportamento sexual, vocabulário vulgar ou negação por contato físico. Diversos sinais de abuso físico podem ser observados. Na boca, ruptura de freio lingual ou labial, traumatismo dentário, hematomas, queimaduras e contusões por mordaças. No rosto, pode ser observado esquimose periorbital, pitose, pupilas desviadas ou desiguais. No corpo, mordidas, queimaduras, lacerações, cicatrizes e hematomas em formas de objeto, como chinelo, dedos e cinto. Os sinais comportamentais incluem a omissão da história, pais agressivos ou apáticos. O abuso emocional é observado hipertrofias de estatura e peso, características não fisiológicas, atrasos psicomotores, distúrbios cognitivos ou comportamentais e sinais depressivos. A negligência pode ser observada na boca, com presença de inúmeras lesões cariosas, dores ou infecções recorrentes. No corpo, desnutrição sem doença aparente, doenças frequentes, déficit de crescimento e desenvolvimento, má higiene. Os sinais comportamentais podem ser notados através da relação familiar atípica, pais ausentes ou desatentos, pais agressivos ou arrogantes quando questionados. Os abusos podem levar a inúmeras consequências. As consequências podem ser divididas em físicas, como lesões, fraturas, lacerações e incapacidade. Psicológica, como abuso de álcool e drogas, transtornos e desordens e comportamentos suicidas. Podem gerar consequência sexual ou para a saúde reprodutiva, como gravidez, desordens ginecológicas ou urológicas e STs, como HIV ou HPV. E, por fim, doenças crônicas, como câncer, asma, diabetes e doenças cardiovasculares. E quando e como notificar? O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Todos os casos de suspeita ou confirmação devem ser obrigatoriamente notificados ao órgão de proteção. Essa notificação pode ser realizada diretamente ao Conselho Tutelar, por ligação no Disque 100
ou até mesmo pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Lembrando que as notificações são anônimas e sem implicações legais. No caso dos profissionais de saúde, deve ser preenchido a notificação compulsória e apresenta aqui como ilustração a ficha do Sistema de Informação de Agravo de Notificação, o SINAM. Além da preocupação com as implicações legais, os profissionais de saúde há preocupação com a estrutura familiar, mas vale ressaltar que o Conselho Tutelar presta atendimento integral à criança e ao adolescente, com o objetivo de zelar os direitos e deveres, aconselhar os pais responsáveis, restabelecer os laços familiares e requisitar serviços públicos, como atendimento médico ou odontológico. As notificações são analisadas e investigadas inicialmente para posterior devidas providências. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa estou à disposição. Podem entrar em contato por este e-mail para quaisquer questionamento.